Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa de domingo. Eu sou o Antônio Carlos Lima e esse é o Estandarte da Liberdade. Quero convidar você a deixar a sua pergunta, seu comentário aqui no chat e a compartilhar o link dessa live agora com seus amigos, seus familiares, nos seus grupos em toda parte. Também a deixar o seu like e inscrever-se no canal se ainda não for inscrito. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a administração financeira da igreja. Muitas pessoas têm perguntas e guardam essas perguntas e não sabem talvez a quem perguntar. Espero que hoje nós possamos responder a essas perguntas aqui. Eu hoje vou apresentar essa live bem pequenininho num cantinho, porque eu quero que vocês tenham a visão total da página principal oficial da igreja. Porque tudo que nós vamos falar hoje está lá. Ou em páginas que serão abertas por links que estão na página oficial da igreja. Então, quero que vocês entendam isso. Tudo que eu vou falar hoje aqui está no site oficial da igreja e por isso eu quero deixar isso muito bem amplo e claro para vocês. Vou ficar bem miudinho aqui no cantinho, depois eu volto para conversar com vocês, tá bom? Pronto, gente, agora eu já estou aqui desse cantinho e vocês têm a página da igreja, o site da igreja, o site principal oficial da igreja aqui. Então a gente vai aqui, ó, nesse menu Bibliotecas e nós vamos clicar aqui em tópicos e perguntas. Então vai abrir essa página, tópicos e perguntas do Evangelho, e esse botão aqui, ver tudo, nós vamos acessá-lo daqui a pouco, mas agora eu quero vir aqui nesses tópicos adicionais. Tem aqui vários tópicos adicionais, eu quero concentrar neste aqui à direita, embaixo, como a igreja usa as doações e reservas financeiras. Nossa conversa hoje vai começar por aqui. Vamos abrir essa página. Como a igreja usa as doações e reservas financeiras. Logo abaixo aqui dessa foto tem uma informação interessante. Olha. O propósito das doações e das reservas da igreja é cumprir a obra de salvação e exaltação estabelecidas por Deus, que inclui as 4 responsabilidades divinamente atribuídas da igreja. Então, nós precisamos compreender quais são as 4 responsabilidades divinamente atribuídas da igreja, para que possamos entender todo o contexto das doações das reservas da igreja, ou seja, da utilização das doações das reservas da igreja, visto que o propósito delas é cumprir a obra de salvação e exaltação estabelecidas por Deus, que inclui essas 4 responsabilidades divinamente atribuídas da igreja. Bom, para a gente saber isso, nós vamos ter que ir lá no Manual Geral da Igreja. Vamos aqui novamente, em bibliotecas, depois a gente volta para essa página, tá? Bibliotecas, Biblioteca do Evangelho, Manuais e Chamados, Manual Geral. Nós estamos aqui agora no Manual Geral, Servir em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e nós vamos aqui no capítulo 1, o plano de Deus e o papel que você desempenha no trabalho de salvação e exaltação realizado por Deus. Vamos abrir aqui para estender, capítulo 1, e nós queremos aqui esse tópico 1.2. Vamos abrir aqui e vamos acessar então o tópico 1.2. O trabalho de salvação e exaltação estabelecido por Deus. É aqui que a gente vai encontrar aquela nossa resposta. Olha o que diz aqui. Quando nos achegamos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, gente. Acho que vai ficar melhor para vocês, né? Vamos subir aqui um pouquinho. Será que ficou muito grande? Acho que não. Vamos lá. Opa, estamos aqui. Quando nos achegamos a Cristo e ajudamos outras pessoas a fazerem o mesmo, participamos do trabalho de salvação e exaltação de Deus. Esse trabalho é orientado pelos 2 grandes mandamentos de amar a Deus e ao próximo. O trabalho de salvação e exaltação realizado por Deus se concentra em 4 responsabilidades divinamente atribuídas.
elas estão destacadas a seguir. E então vem essa caixinha aqui, falando sobre o trabalho de salvação e exaltação realizado por Deus, e diz aqui, olha, nós nos achegamos a Cristo e auxiliamos em sua obra ao viver o evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o evangelho e unir as famílias por toda a eternidade. Então essas são as 4 responsabilidades divinamente atribuídas da igreja: viver o evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o evangelho e unir as famílias por toda a eternidade. E depois eu convido vocês a depois virem no manual e estudarem sobre isso. Aqui tem informações sobre como nós podemos cumprir cada uma dessas 4 responsabilidades divinas atribuídas. Então nós já aprendemos que as doações, meu olho começou a coçar, hein, gente? Que as doações e as reservas da igreja têm o propósito, entre outras coisas, no plano de salvação e exaltação, de cumprir com essas 4 responsabilidades que a igreja tem, tá? Então é importante isso, gente. Olha, cada centavo, cada centavo que a igreja recebe de doações e que também estejam nas reservas da igreja, nós vamos aprender o que são reservas da igreja, são utilizados, cada centavo é utilizado para cumprir com essas 4 responsabilidades divinamente atribuídas. Isso é importante da gente entender, é a base de tudo da nossa conversa hoje, tá bom? Meu olho realmente ardeu aqui, mas tudo bem. O objetivo dessa nossa conversa hoje é que, ao final, todos aqui tenham compreendido, tenham essa percepção que as finanças da igreja são administradas com foco nesse propósito, nesse único propósito. Agora vamos voltar lá naquela página. Vamos lá em cima, bibliotecas, tópicos e perguntas. E aqui naqueles tópicos adicionais, vamos lá para aquela página novamente de como a igreja usa as doações, tá? O conteúdo dessa página explica como a igreja usa os recursos para cumprir cada uma daquelas 4 responsabilidades. Olha aqui, ó. A primeira responsabilidade, o primeiro tópico aqui é: a igreja ajuda os filhos de Deus a viver o evangelho de Jesus Cristo. Então isso está ligado com aquela responsabilidade de viver o evangelho de Jesus Cristo. Tá? E como é que a igreja faz isso? Entre outras coisas, está aqui, olha: proporcionar e manter locais de adoração. São as nossas capelas, são os nossos templos. Esses locais são mantidos, são construídos e mantidos pela igreja. Olha o que diz aqui: a igreja gasta centenas de milhões de dólares todos os anos na aquisição, projeto, construção, manutenção e operação de capelas. Isso inclui outras despesas de apoio às congregações locais da igreja, como o orçamento anual das unidades da igreja. Centenas de milhões de dólares utilizados nesse propósito. E tem mais. Aqui é um gráfico, né? Esse gráfico está em inglês, falando sobre isso, né? São mais de 30 mil congregações e mais de 19 mil lugares, né? Aí tem capelas, tem lugares que são alugados, em mais de 190 países e territórios. Então é um negócio imenso, demanda recursos financeiros. Outra utilização da igreja: traduzir e publicar escrituras e outros recursos. A igreja traduz e publica as escrituras em mais de 115 idiomas, fora outros materiais e outras ferramentas, né, que a gente usa para aprender o evangelho. 200 milhões de cópias do livro de Mórmon já foram produzidas.
Isso é custo, isso tem custo para fazer isso, né? E lembrando que a igreja dá um livro de Mórmon para cada pessoa que ouve os missionários. Os missionários entregam o livro de Mórmon gratuitamente. Outro ponto, proporcionar educação. Olha o que diz aqui, olha, a igreja destina mais de US$ 1 bilhão todos os anos para as operações de educação formal e informal para membros da igreja e membros das comunidades onde vivem. Aí você vai incluir seminário e instituto, que diz aqui, olha, são 140 mil estudantes em universidades e faculdades, em cursos, né? Como diz aqui, cursos informais. Também nós temos aqui 800 mil jovens e adultos no seminário do Instituto. Manter essa estrutura tem um custo. Mais de US$ 1 bilhão todos os anos para manter. English Connect, BYU Pathway. Ah, mas eu pago o BYU Pathway. Você acha que o valor que é cobrado do BYU Pathway cobre mesmo os custos? Óbvio que não. A igreja paga a maior parte. Tudo isso é custo. Apoiar a obra do Senhor por meio da administração da igreja. Cuidar de tudo. Tem os escritórios, tem os profissionais. O segundo ponto é a igreja cuida dos necessitados. Você está ligado àquela segunda responsabilidade de cuidar dos necessitados. Administrar programas de bem-estar e de auxílio humanitário, por exemplo, é uma parte. Olha o que diz aqui, olha. Nos últimos anos, a igreja doou mais de US$ 1 bilhão anualmente para serviços humanitários e de bem-estar em todo o mundo. Isso inclui fundos para ajuda em desastres, assistência médica, água potável, vacinação, auxílio a refugiados e segurança alimentar. É muita coisa, gente. Mais de US$ 1 bilhão nos últimos anos para esse fim. É muita coisa. Olha mais o que tem aqui. Terceiro ponto. A igreja convida todas as pessoas a receber o evangelho de Jesus Cristo. Isso está ligado com aquela terceira responsabilidade, que é de convidar todos a receber o evangelho. Compartilhar o evangelho, por exemplo. Olha aqui o que está escrito. Uma parte dos dízimos, das doações de dízimo, é usada para sustentar mais de 90 mil missionários de ensino de tempo integral, missionários de serviços sêniores e missionários de serviços jovens que servem em mais de 400 missões em todo o mundo. 90 mil missionários servindo no mundo todo. Tudo isso, olha o que diz aqui. Esse esforço global requer uma quantia extraordinária de fundos, além das contribuições significativas dos missionários e de suas famílias, para viagens, moradia, alimentação, veículos, materiais de ensino e construção e manutenção de centros de treinamento missionário em todo o mundo. É óbvio que isso tudo envolve muito custo. O quarto ponto diz: a igreja ajuda a unir as famílias para a eternidade. Isso está ligado àquela parte, àquela responsabilidade de unir as famílias por toda a eternidade. Uma das maneiras é construir templos e mantê-los em funcionamento. Os templos não são baratos, gente. A igreja nunca divulga o custo de construção de um templo. Mas é óbvio que não é uma construção barata, não é? E não é só construir, tem que manter. Quem vai em um templo sabe como é tudo muito bom e e tudo funciona. A gente só o que a gente vê já é deslumbrante. A gente não imagina todo o maquinário que tem ali para fazer aquilo funcionar daquela forma.
fora os alojamentos. Aqui nós frequentamos o alojamento do Templo do Recife ou do Templo de Salvador. Uma pernoite custa R$ 26. Quem paga R$ 26 por uma pernoite com ar-condicionado, com chuveiro quente, com roupa de cama limpa? Não existe. É claro que tem um custo que a igreja coloca dinheiro. E todo esse dinheiro vem das doações e das reservas da igreja, né? Apoiar o trabalho de história da família também é parte do custo que envolve o trabalho de unir as famílias por toda a eternidade. A igreja mantém o Family Search. E mais de 6.500 centros. Esse texto ainda tinha história da família, que agora é o Centro de Family Search, né? Fora os aplicativos, não é barato manter um aplicativo funcionando. As pessoas envolvidas ali. Então, são operações que demandam custos. E olha o que diz aqui: a administração sábia dos recursos da igreja. O envolvimento dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no trabalho de salvação e exaltação estabelecido por Deus fortalece a fé em Jesus Cristo, traz propósito, alegria e paz, e ajuda a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Os membros da igreja acreditam que a igreja é o reino de Deus na terra e o Senhor ordenou no céu, revestido do resplendor de sua glória, nos quais o Filho do Homem descerá do céu, revestido, perdão, eu estou lendo de novo, ordenou que estejamos preparados para os dias que virão, nos quais os filhos do homem descerá do céu, revestido do resplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Doutrina e Convênio 65, 5. Construir um reino não é barato, né? Com certeza, demanda muitos recursos financeiros. Agora, para fazer isso, a igreja atua com 4 princípios. Esses princípios são: observar a lei do dízimo dada por Deus, buscar a autossuficiência e evitar dívidas, preparar-se para o futuro, conduzir os assuntos da igreja à maneira do Senhor. Esses 4 princípios são essenciais. São essenciais. E a igreja vive esses 4 princípios. E aí, no tópico, no parágrafo último aqui, diz assim: as reservas financeiras da igreja, geralmente chamadas simplesmente de reservas, são evidências diretas da aplicação desses princípios e dessas práticas e da fé que os líderes e os membros da igreja têm no futuro profetizado desta igreja. Assim como o mordomo sábio que transformou seus 5 talentos em 10, enquanto esperava o retorno de seu mestre. A igreja tem reservado regularmente uma parte de suas receitas como reserva financeira para atender às necessidades atuais e futuras, inclusive durante períodos de dificuldades econômicas. As reservas são investidas para torná-las mais produtivas. As contribuições do dízimo e os ganhos das reservas investidas pertencem ao Senhor e serão usados para os propósitos do Senhor, a fim de cumprir a missão da igreja. Aqui, esse texto já deixa muito claro, né, que as reservas, tanto as doações quanto as reservas, pertencem a Deus e que elas são aplicadas para que possa gerar mais recursos. Mais recursos. Aqui tem alguns infográficos adicionais, aqui falando sobre isso, né? Sobre as reservas, sobre como as doações das reservas são utilizadas, lembrando daquelas
4 responsabilidades, né? Viver, cuidar, convidar, unir, tá? Aqui tem mais um, que são os princípios, né? Que eu falei agora, que a igreja tem, de observar a lei do dízimo dada por Deus, buscar a suficiência e evitar dívidas, preparar-se para o futuro e conduzir os assuntos da igreja à maneira do Senhor. São princípios para nós, né? Princípios que a igreja, princípios da administração financeira da igreja, que são princípios para a administração financeira da nossa vida. Não é verdade? Pagar o dízimo, buscar autossuficiência, evitar dívidas, preparar-se para o futuro e conduzir os assuntos financeiros nossos à maneira do Senhor. Perfeito. E o último fala aqui sobre as reservas. Nós vamos falar sobre cada uma dessas reservas aqui. Tá? São empresas aqui que a igreja possui e nós vamos falar sobre isso. Agora, algumas semanas eu fiz uma live sobre o dízimo e outras ofertas. Recebi aqui um bispo e foi maravilhoso conversar sobre isso. Então, nós abordamos com profundidade o assunto do dízimo e das ofertas. Aqui fala sobre as reservas, né, e as doações. Ok, nós falamos sobre os dízimos e outras ofertas, que são as doações das pessoas, né, dos membros. Então, hoje, o nosso foco vai ser sobre as receitas não provenientes das doações. A igreja tem 2 tipos de receitas: as receitas com as doações e as receitas com as reservas, que é o que ela explicou aqui nesse parágrafo final, que eu acabei de ler para vocês. Hoje, a partir de agora, né, depois de ter feito essa introdução aqui, nós vamos conversar sobre as receitas que não são provenientes das doações, mas das reservas. Tá? Nós já vimos como e em que a igreja usa suas receitas, né? Acabamos de ver como a igreja usa as receitas e em que, para cumprir aquelas 4 responsabilidades divinamente atribuídas. Agora, nós vamos ver como a igreja obtém os recursos que não são fruto de doação. Nós já vimos também que a igreja guarda parte de seus recursos, sabiamente. Mas como é que ela obtém esses recursos que não vêm de doação? O que a igreja faz? Para isso, nós vamos começar a ver isso vendo uma outra página aqui dos tópicos e perguntas do Evangelho, tá? Vamos lá para os tópicos e perguntas do Evangelho. Agora eu vou entrar aqui. Deixa eu ir pelo caminho. Vamos lá, por esse caminho aqui mesmo. Lembra que eu disse que no botão Ver Tudo? Olha aqui, Ver Tudo. Então, nós estamos aqui e nós vamos para a página das finanças da igreja. Opa, ele ajustou aqui, ok. Meu menu deu uma travadinha, mas está tudo certo. Aqui, gente, ó, tem finanças da família e finanças da igreja, empreendimentos comerciais, aqui do lado esquerdo. Vamos abrir aqui essa página, empreendimentos comerciais, e aqui nós vamos começar a ver sobre essa parte das finanças da igreja, empreendimentos comerciais, como a igreja obtém os seus recursos, tá? Essa página, ela é bem importante. Olha o que diz aqui. A igreja possui empresas comerciais que são basicamente uma ramificação das empresas iniciadas na época em que a igreja estava isolada do oeste dos Estados Unidos. Os empreendimentos comerciais de propriedade da igreja ajudam a atender às necessidades da igreja no cumprimento de sua missão. A renda desses empreendimentos comerciais é relativamente pequena. A maioria dos recursos financeiros da igreja provém dos dízimos e das ofertas dos membros da igreja. Então, isso é um ponto importante.
Essa é uma renda pequena, mas importante, tá? Necessária. Mas a maior parte vem dos dízimos das ofertas. O presidente Gordon B. Hinckley descreveu as empresas comerciais que a igreja possui hoje em dia são essencialmente uma ramificação das empresas que foram iniciadas na época dos pioneiros de nossa história, quando eles estavam isolados dos vales das montanhas do oeste dos Estados Unidos. Por exemplo, era necessário que houvesse um jornal naquela época para manter as pessoas informadas sobre o que estava acontecendo localmente no exterior. Consequentemente, surgiu o jornal Deseret News, que vem sendo publicado há 135 anos. Na verdade, o presidente Hinckley disse isso há 40 anos. Então, na verdade, o jornal Deseret News já tem 175 anos. E ele continuou. Na década de 1920, os líderes da igreja incentivaram os jornais a criarem estações de rádio. Esse foi o princípio do ramo de emissoras de rádio e televisão que a igreja possui. Uma dessas estações de rádio foi criada pelo jornal Deseret News em Salt Lake City. A partir dessa estação surgiram várias outras emissoras como processo natural de desenvolvimento. Como todos devem concordar, a capacidade de se comunicar e os equipamentos de comunicação são uma de nossas maiores e constantes necessidades. Essas empresas, tanto o jornal quanto as emissoras, embora funcionem como entidades comerciais, ajudam-nos, tanto direta quanto indiretamente, em nossa responsabilidade de transmitir nossa mensagem e nossos pontos de vista. A igreja foi pioneira no ramo de produção de açúcar de beterraba para ajudar os fazendeiros que precisavam de uma atividade agrícola que gerasse lucros. Uma de nossas propriedades atuais é uma ramificação daquela atividade. Um belo hotel foi construído ao lado da Praça do Templo há 75 anos, nesta época que o presidente Hinckley disse, para proporcionar um lugar confortável para acolher os visitantes da cidade. Esse hotel, gente, não existe mais, tá? Esse hotel foi transformado em um memorial, ele não existe mais. O prédio existe, mas ele não é mais um hotel, é um memorial da igreja. Os interesses comerciais são uma ramificação do movimento corporativo que existiu em meio a nosso povo na época dos pioneiros. A igreja conservou algumas propriedades, em especial ao redor da Praça do Templo, para ajudar a preservar a beleza e a integridade da região. A renda combinada de todos esses interesses comerciais é relativamente pequena e não manteria o trabalho por mais tempo do que um período muito curto. Então, isso é importante a gente saber. Essa renda não é a principal da igreja. A principal são as nossas doações, é o dízimo e as ofertas que fazemos à igreja. Tá bom? Agora, além dessa página, Finanças da Igreja e Empreendimentos Comerciais, a igreja lançou em maio agora, 2 meses atrás, uma nova página sobre esse assunto. Mais informações sobre os empreendimentos comerciais e respondendo perguntas sobre esse tema. Essa página ainda não foi traduzida. Ela está disponível apenas em inglês no momento. A igreja ainda não disponibilizou uma tradução oficial. Em breve vai acontecer isso, é claro, tá? Mas nós vamos acessar a página como ela está nesse momento, tá? Nós vamos aqui para... Vamos aqui mudar o idioma aqui para inglês, ok? E aí nós já estamos no tópicos. Essa página também está aqui nos tópicos e perguntas, tá? E aqui nós vamos, então, para essa página que é a administração financeira da igreja. Tá? Essa é a página. E aqui tem uma visão geral. Repetindo, essa página só está disponível em inglês, tá, gente? Essa página não está disponível
em português. Tem uma visão geral aqui sobre o assunto e tem uma lista de perguntas. E essas perguntas estão aqui, respondidas aqui embaixo, tá? A fonte está aumentada aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí. E a primeira pergunta é aqui, olha. Quais princípios norteiam a administração financeira da igreja? E aí nós já vimos essa resposta, lembra? Aqueles 4 princípios, olha. Aqui, aqui, aqui e aqui, ó, estão as respostas. Aqueles 4 princípios. Observar a lei do dízimo, dada por Deus, buscar autossuficiência e evitar dívidas, preparar-se para o futuro e conduzir os assuntos da igreja à maneira do Senhor. São esses 4 princípios. E aqui tem uma série de informações a respeito de cada um desses princípios, de como a igreja age. E aí vem a segunda pergunta, que é: que experiências moldaram a abordagem da igreja em relação às finanças? E, e aqui fala algo bem interessante, né, sobre esse assunto. Diz aqui que durante parte do século XIX e o início do século XX, a igreja e muitos membros tiveram dificuldades financeiras, mas que depois daí a igreja passou por períodos de prosperidade, também de adversidade financeira. E aqui diz que na década de 60, depois de um período de dificuldade financeira devido ao crescimento internacional da igreja, a igreja precisou crescer, se expandir pelo mundo, e isso gerou um desafio financeiro ali, porque tinha que construir capelas em vários lugares. Mas depois disso, a igreja fortaleceu o plano financeiro dela. A igreja limitou despesas, a igreja reservou parte das doações, e isso ajudou a igreja a quitar as dívidas todas e a construir uma reserva financeira gradualmente. Então, a igreja tinha dívidas? Tinha. A igreja viveu com dificuldade. Mas aí limitou os gastos, administrou bem as receitas, reservou uma parte, investiu e aí começou a ter uma prosperidade financeira. Isso é bom, né? Isso foi bom. E diz aqui, olha, que grande parte do crescimento da igreja agora está ocorrendo em regiões do mundo que ainda estão se desenvolvendo economicamente. Pessoas que são economicamente desfavorecidas, mas que estão sendo fiéis com seus dízimos e ofertas, que têm ajudado a levar adiante a obra do Senhor. E a explicação aqui é que, embora isso seja uma realidade, as pessoas são fiéis e pagam dízimo, mas fundos adicionais são necessários para manter a igreja nessas regiões. Porque as pessoas são economicamente desfavorecidas, o dízimo delas, embora ajude e seja fiel, é um valor pequeno. A igreja tem que colocar dinheiro ali. Isso envolve necessidade de recursos substanciais. E aqui diz, olha, que hoje a igreja evita dívidas e mantém reservas financeiras. Essas reservas visam não apenas atender às necessidades atuais, mas também cumprir a missão da igreja no futuro, inclusive em períodos de dificuldade econômica, que virão. E aí vem a terceira pergunta: por que a igreja gasta tanto dinheiro em templos? E aqui, em linhas gerais, a resposta é: cada templo é uma casa do Senhor.
Nos tempos antigos, o povo de Israel usou os melhores materiais disponíveis e indivíduos qualificados para construir o templo de Salomão. Olha aqui. Opa, deixa eu colocar na posição certa para vocês. Exatamente isso. Da mesma forma, em nossos dias, damos o nosso melhor ao Senhor ao construir os seus templos. Mas há uma ressalva aqui, algo importante, né? A bela arquitetura e o mobiliário demonstram o nosso amor a Deus, mas o foco central do templo são as ordenanças e os convênios. São as ordenanças e os convênios que nos unem a Deus e a nossas famílias. Essa é a parte principal do templo, suas ordenanças e os convênios. Olha a próxima pergunta aqui sobre a administração financeira da igreja. Quanto a igreja gasta em esforços humanitários? E aqui tem uma explicação que nós já vimos sobre isso, né? Sobre os esforços humanitários, tudo, a gente já viu, vamos passar adiante essa pergunta, tá bom? E aí a próxima pergunta diz aqui: os líderes da igreja recebem apoio financeiro? Essa é uma boa pergunta. E a resposta está colocada aqui, olha. Membros da primeira presidência, do Coro dos 12 Apóstolos, dos 70, autoridades gerais e do bispado presidente abandonam suas carreiras, deixam suas carreiras, quando são chamados para o serviço de tempo integral da igreja. Eles recebem uma pequena ajuda de custo e benefícios de seguro, seguro-saúde, né? Para que possam dedicar todo o seu tempo e servir ao Senhor. Esses homens, alguns são chamados aos 30 e poucos anos, aos 40 e poucos anos, aos 50 e poucos anos, em pleno vigor físico para o trabalho, mas eles têm que interromper suas vidas profissionais para que eles possam servir em tempo integral para a igreja. Então, por isso eles recebem uma pequena ajuda de custo. E é importante que a gente entenda sobre isso. Porque a gente diz assim, a igreja não tem um clero remunerado. É verdade. Ajuda de custo não é remuneração, é ajuda de custo. Eles não recebem um salário, não recebem uma remuneração. A relação, assim, fazendo uma comparação que não é 100% encaixada, mas vamos lá, vai servir para dar a ideia. Os missionários, por exemplo, os jovens missionários de tempo integral, eles passam 2 anos sem trabalhar, apenas servindo a igreja. Naqueles 2 anos, eles recebem uma pequena ajuda de custo. Eles recebem a moradia e eles têm uma pequena ajuda de custo para as suas despesas. E eles têm o suporte de saúde. Então, é uma comparação simples, né? Mas serve para dar ideia do que significa isso. Tá? O missionário não recebe um salário, ele recebe uma pequena ajuda de custo para as suas despesas básicas, aquilo que é o necessário dele. Tá bom? E isso veio do Senhor por meio de revelação ao profeta Joseph Smith, em 1831, que é a seção 42 de Doutrina e Convênios. Vamos dar uma olhada, porque essa revelação, o profeta Joseph Smith diz que ela contém a lei da igreja. Ó, a gente pode acessar essa escritura aqui, ó, nessa referência 15, ela vai estar aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a escritura, vou abrir numa outra aba, vou aqui nessa aba, eu vou mudar lá o idioma para o português.
para que a gente possa ler essa escritura em português. Tá? Seção 42, versículo 71, do 71 ao 73. Olha o que diz aqui. E as famílias dos élderes ou dos sumos sacerdotes designados para ajudar o bispo, estamos falando aqui do bispado presidente, tá? Na verdade, essa instrução do Senhor compreende, como nós já vimos, primeira presidência, coro dos 12 apóstolos, 70 autoridades gerais e bispado presidente. Quando o Senhor está falando aqui o bispo, ele está se referindo ao bispo presidente, mas está se falando a todos aqueles que agem nesses chamados, tá? Então, retomando, e as famílias dos élderes ou dos sumos sacerdotes designados para ajudar o bispo, como conselheiros em todas as coisas, receberão seu sustento da propriedade consagrada ao bispo, para benefício dos pobres e para outros propósitos, como mencionado antes. Ou receberão uma justa remuneração por todos os seus serviços, seja uma mordomia ou outra coisa, conforme o que os conselheiros e o bispo considerem melhor ou decidam. E o bispo também receberá seu sustento ou uma justa remuneração por todos os seus serviços na igreja. Então, essa justa remuneração é o seu sustento, essa ajuda de custo. Essa palavra remuneração aqui não é exatamente como a gente está habituado da palavra remuneração, de um salário, né? Você ser remunerado por algo como um trabalho. Não é nesse sentido. É essa ajuda de custo que esses homens têm, porque, como eu disse, assim como os missionários em tempo integral, eles trabalham em tempo integral no serviço da igreja, tá? Então é importante saber que isso não é um clero remunerado e isso é vindo de uma revelação dada por Deus nesta seção 42, que foi dita pelo presidente Joseph Smith, ó, aqui no final do cabeçalho, diz assim, olha, o profeta define essa revelação como a que contém a lei da igreja. Então, se você quer saber qual é a lei da igreja, seção 42 do Doutrina e Convênios. Tá certo? Então, é importante da gente lembrar disso, de que as coisas são feitas conforme o Senhor revela, tá bom? Conforme o Senhor instrui, não de modo aleatório. Eu vou fechar essa aba aqui da escritura, vamos voltar lá para a nossa página da administração financeira da igreja. Tá? Essa página foi lançada pela igreja em maio agora, apenas 2 meses. Próxima pergunta diz aqui, quem administra as reservas financeiras da igreja? É uma outra boa pergunta, não é mesmo? Quem administra as reservas financeiras da igreja? E a explicação está dada aqui, olha, diz que por muito tempo, né, por muitos anos, a igreja reservou uma parte de sua renda para necessidades futuras. Líderes da igreja têm falado sobre esses fundos de tempos em tempos e os têm chamado de reservas ou reservas financeiras da igreja. Fundos de reserva são comuns entre igrejas e outras organizações sem fins lucrativos. E aí tem uma citação do presidente Hinckley, né, quando ele disse que uma gestão prudente exige que esse dinheiro seja utilizado em vez de ficar parado. Que isso está alinhado com a parábola dos talentos. E aí continua aqui dizendo que as reservas da igreja são geridas por profissionais de investimento dedicados e por consultores de investimento externos, de acordo com as políticas estabelecidas pelos principais líderes da igreja. A igreja busca diversificar seus investimentos,
o que significa que os recursos são alocados em diversas categorias de ativos. Perceberam? A igreja diversifica seus investimentos e aloca esses investimentos, seus recursos, em diversas categorias de ativos. O que significa que, lembra que eu falei antes, a igreja tem como receita as doações, dízimo e doações, né, dízimo e ofertas, e as reservas, o que vem desses empreendimentos, desses investimentos. Mas esses investimentos, eles são múltiplos. Nós vimos naquela live de 2 semanas atrás que as doações também são múltiplas, né? São várias. Nós temos o dízimo, temos as ofertas de jejum, a oferta do fundo missionário, o fundo humanitário, os investimentos que são feitos do valor das reservas também são vários. A igreja não coloca, como a gente costuma dizer, né? Não coloca todos os ovos num único cesto, tá? E aí, o texto mostra aqui que a igreja tem 3 entidades legais, né? Que são 3 empresas que administram as reservas da igreja. São 3 empresas principais que administram, tá? E aqui, a primeira, ela investe em imóveis nos Estados Unidos e em cidades internacionais selecionadas. Então, as principais atividades de investimento incluem aquisições diretas, desenvolvimento a longo prazo e planejamento de terras, além de investimentos em fundos imobiliários. Esse é um tipo de investimento que é feito por essa empresa da igreja. Tá bem? A Property Reserve, ou Reserve. Eu devo ter pronunciado errado. Vocês já sabem disso, quem me acompanha sabe. E aí vem a Farmland Reserve, que investe em propriedades agrícolas. E aí inclui-se fazendas, pomares, ranchos, tanto na América do Norte quanto no Sul, como também na Europa e na Austrália. E aqui nós temos a Inside Peak Advisors, que é outra empresa que auxilia nas funções de gestão de caixa, que dão suporte às operações financeiras diárias da igreja. E também oferece serviços de investimento de médio a longo prazo, investindo principalmente em ações, renda fixa e fundos geridos externamente. Essa é a empresa usada para gerir esses recursos financeiros, né, os recursos monetários, tá? O dinheiro. Uma gere imóveis, outra gere terras agrícolas e outra gere o dinheiro. Tá? Nós vamos ver já já sobre essas 3 empresas. Aguardem e confiem. Vamos ver já já sobre cada uma delas. A próxima pergunta diz assim: entidades afiliadas à igreja pagam impostos? Impostos? Essas entidades afiliadas, como essas 3, por exemplo, e várias outras. Nós vamos ver também muitas outras que a igreja tem. Tá? Elas pagam impostos? Sim. A igreja e suas afiliadas seguem as leis tributárias dos países onde a igreja está presente. A igreja paga impostos, aqueles que são requeridos da igreja, que podem incluir impostos de renda, impostos sobre propriedade, vendas, valor agregado e outros. Talvez alguém esteja pensando assim, mas no Brasil a igreja não paga imposto. Não, a entidade religiosa não. Mas tudo que for comercial que a igreja faça, se a igreja tem um negócio que funciona aqui no Brasil, ou ela tem um imóvel no Brasil, ela paga os impostos, é claro. Próxima pergunta, olha. Deixa eu colocar aqui para vocês certinho. Por que a igreja apoia instituições educacionais? Nós já vimos sobre isso, não foi? Lembram? Aquelas centenas de milhares de jovens no Seminário Instituto, aquelas
quase 1,5 de milhares de jovens em cursos e faculdades. Então, a igreja tem várias entidades, tá, de ensino, e nós vamos entender que a igreja aplica esses recursos porque a igreja quer que as pessoas, os membros da igreja e as pessoas que estão na nossa comunidade se desenvolvam todo o seu potencial. Olha a próxima pergunta. Por que a igreja é dona de empresas de mídia e seguros? Vocês sabiam disso? Que a igreja tem empresas de mídia e empresas de seguros? E nós vamos ver já já sobre isso também. E olha aqui a resposta. Alguns têm a ideia equivocada de que organizações sem fins lucrativos, como a igreja, não podem gerar lucros. No entanto, muitas organizações sem fins lucrativos possuem ações ou investem em negócios que geram lucros. Sem fins lucrativos significa principalmente que quaisquer lucros não podem ser distribuídos às pessoas que controlam a organização. A igreja adere rigorosamente a essa limitação. Os investimentos da igreja, sejam em ações, imóveis ou empresas, e todos os lucros obtidos com esses investimentos são usados apenas para ajudar a promover a obra de salvação e exaltação de Deus. Isso é importante, gente. Falamos sobre isso lá no início. Cada centavo é usado no trabalho de salvação e exaltação de Deus. Cada centavo, incluindo aquelas 4 responsabilidades divinamente atribuídas. Lembram, né? Então, uma entidade como a igreja, que é sem fins lucrativos, pode ter lucro? Pode. O lucro é para usar para isso. Sem fins lucrativos significa que as pessoas que controlam a igreja não têm lucro, não recebem esse lucro. Isso é ser sem fim lucrativo, tá? Mas o lucro em si da entidade, da igreja, ele pode existir, tá? E aqui, a gente vai descendo aqui, ó, e aqui diz que a igreja detém participações em alguns negócios que começaram há mais de um século. E nós já vimos sobre isso, né? Já vimos sobre isso. E aí diz aqui, ó, que a igreja tem, ó, a igreja diz aqui que com o tempo esses negócios, né, esses interesses comerciais passaram a incluir serviços de mídia e comunicação, incluindo a Deseret News e a Deseret Book, bem como serviços financeiros e de hospitalidade. E aí tem a DMC, que é a holding que administra essas entidades com fins lucrativos. Tá? E aí também tem a DMBA, que é uma entidade sem fins lucrativos que oferece benefícios de saúde, aposentadoria e seguro de vida para funcionários da igreja e seus afiliados. Então, a igreja tem uma empresa que administra plano de saúde, previdência privada, tudo relacionado aos seus empregados, né, e não só da igreja, né, como das empresas associadas. Tá? E também fala aqui sobre outra empresa que é uma empresa com fins lucrativos, né, que é subsidiária da DMC, mas essa empresa foi fundada para ajudar a proteger viúvas e órfãos de certas dificuldades financeiras enfrentadas pelos pioneiros da igreja. Com o tempo, ela expandiu-se para oferecer apólice de seguro de vida ao público em geral. Mas, em 2009, foi
ela descontinuou a subscrição, novas apólices, a emissão de novas apólices. Mas ela continua a apoiar os segurados existentes, ou seja, é uma empresa de seguros que ela existe ainda para dar o suporte a quem já tem as apólices, mas ela não emite mais nenhuma apólice, ela não atua mais, tá? Mas ela existe ainda. A próxima pergunta é: por que o Senhor ainda pede que os membros obedeçam à lei do dízimo, dados os recursos financeiros da igreja? Né? Uma pergunta: por que paga dízimo ainda, já que a igreja tem tantos recursos assim? Por uma razão muito simples, porque a lei do dízimo é um mandamento do Senhor. E são os dízimos contínuos dos membros da igreja que ajudam a igreja a cumprir sua missão divina. E nós falamos sobre isso, vou repetir na live de 2 semanas atrás, quero convidá-los a irem lá e assistir assim que puderem. E aqui nós temos uma lista com links desses negócios, tá? Vamos concentrar nesses 5 aqui, ó, porque aqui é aquela página que nós já vimos em português, né? Como a igreja utiliza as doações e reservas. Aqui é um relatório da ajuda humanitária da igreja, aqui sobre um tópico sobre dízimo. Nosso foco hoje é aqui, ó, essas 5 aqui que atuam nas reservas, tá? Então nós vamos acessar agora cada uma dessas páginas, cada um desses negócios. Vamos começar aqui pela Farmland Reserve. Eu vou abrir numa outra, deixa eu ver se abre direto aqui. Abre. Pronto. Para abrir numa nova aba aqui. Muito bem. Então, esse é o site da Farmland Reserve. Tá? E vamos lembrar, é aquela que administra terras, né? Propriedades agrícolas da igreja. Tá? E aqui, ó, a gente desce aqui, tem todo o site, e ela diz aqui que ela ajuda, é uma empresa de investimentos que auxilia a igreja, né? que auxilia tudo que a igreja faz, tá? Então, olha, os princípios, tem tudo aqui. O presidente da empresa, tá? E a Farmland Reserve tem uma empresa associada a ela, que é a Agri Reserves. Não sei se a pronúncia vai ser exatamente essa. Vamos abrir aqui. Essa é uma outra empresa que é associada à Farmland Reserve. Essa empresa Agri Reserves, a função dela é plantar, é criar gado, enfim, é produzir nas terras que a Farmland Reserve administra. Então, a Farmland Reserve cuida das terras e a Agri Reserves utiliza as terras. É uma empresa para produção, tá? E aí atua em tudo, né? Plantação, criação de gado, enfim. E aí tem várias fazendas que são utilizadas com esse fim em países como países da América do Norte, da América do Sul, na Europa e na Austrália, tá? E você pode trabalhar lá se quiser, ó. Tem aqui a parte de emprego. É só entrar lá e ver se tem vaga, se você for dessa área, né? Não custa nada. Então, essa é a Agri Reserves, que é da Farmland Reserve, tá? O segundo é a Property Reserve. Essa é aquela empresa que a igreja utiliza para seus investimentos imobiliários, tá? Seus investimentos imobiliários. Então tem aqui o site, muito interessante.
Vocês podem depois visitar esse site, tá? E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui interessante, que é o portfólio. Tá aqui, ó, o portfólio dessa empresa. Olha só, ela trabalha com escritórios, enfim, apartamentos, com casas, com estacionamento, com uma série de áreas aqui que a Property Reserve tem. A, a, Deixa eu pegar aqui. A Property Reserve tem aqui. Olha aqui. Deixa eu pegar do começo aqui. Esse aqui, o 95 State, é um prédio de Salt Lake City construído pela igreja, um prédio de escritórios. Agora, o que vocês não sabem, estão vendo essa base branca no prédio? O prédio é todo negro, né? Um prédio muito bonito, mas tem uma base branca aqui. Sabe o que é essa base aqui? É uma capela da igreja. É uma capela embaixo do prédio. É lindo. Depois procurem no Google aí, 95 State, Salt Lake. É lindo. Tem uma capela ali embaixo. Aí tem aqui o The Alexander, que é um edifício da igreja lá na Filadélfia. Depois vocês procurem também The Alexander. Dá até para navegar no mapa do Google. É bem interessante, porque tem o Templo da Filadélfia. Ao lado do templo tem uma capela, toda em tijolos vermelhos, uma capela enorme, linda. E ao lado dessa capela tem esse prédio de Alexander, que é um edifício comercial e residencial. É muito bonito. Tá? Então, vocês podem consultar depois aí no Google. Outro aqui, que é um local muito interessante da igreja, que, que a igreja tem aqui apartamentos. São 243 apartamentos, 32 casas, né, para famílias, enfim, é um residencial, né? Tem também uma parte comercial, tá? Mas uma área de moradia que a igreja construiu e aluga ou vende, enfim, tá? Que é ao lado do templo. Aqui em cima, olha, estão vendo aqui em cima uma caixa, que ele ele tem formato de uma caixa assim quadrada, é o Templo de Mesa no Arizona. Aqui é o Templo de Mesa e embaixo é todo esse empreendimento que a igreja tem, tá? Esse aqui fica em Riverton, lá em Utah. É um condomínio de casas e são 364 unidades, casas de aluguel. E a igreja construiu esse condomínio e aluga esses imóveis. E é um negócio gigantesco, milhares de pessoas. O próximo tem aqui, ó, é em Londres. Esse é um edifício histórico de Londres e é um edifício de escritórios. Ele é enorme, de escritórios. E a igreja adquiriu esse edifício e a igreja tem esse escritório, esse prédio que é alugado para muitas empresas em Londres. Também a igreja tem uma região em Phoenix, no Arizona, de terras para construir áreas residenciais também depois. Aqui, ó, são galpões comerciais que a igreja também construiu em Kent Valley
e esses galpões comerciais são alugados pela igreja. Esses são apenas alguns dos empreendimentos que a igreja tem, os empreendimentos imobiliários que a igreja tem. A igreja tem muitos outros. Vou mostrar já já para vocês outros aqui, tá? Todos geridos por essa empresa que cuida dos investimentos imobiliários da igreja. A próxima é a Ensign Peak Advisors, que é aquela empresa que gera os recursos da igreja, né? Que gera os recursos financeiros da igreja. Está aqui a página, os princípios financeiros, aqui, ó, nosso time investimentos, olha. Investe, a igreja diz que tem profissionais, né, com muita experiência e diversos profissionais com bastante histórico na área, né, financeira. E olha aqui o que ele diz, que a igreja investe em uma série de tipos de, de fundos, não é? Inclusive em empresas de capital aberto. Tá aqui, ó. Empresas de capital aberto, ou seja, tem empresas que têm ações na bolsa, a igreja também investe lá. Empresas de capital aberto. Então tem muitas. O portfólio da igreja é enorme. Investe em ações, investe em fundos, investe em muitas coisas. Princípio da parábola dos 10 talentos, não deixar o dinheiro parado, tá? E aí nós vamos aqui para aquela DMBA, lembram? A DMBA, que é aquela empresa que a igreja tem para gerir os recursos para os funcionários, tanto da igreja quanto das empresas da igreja, tá? De saúde, de aposentadoria, enfim. Tem muitas coisas. Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu tenho aqui Quem Nós Somos, e é uma empresa que ganhou 11 prêmios de plano de saúde, né? De satisfação de consumidor de plano de saúde. Muito interessante isso. E olha, aqui tem uma lista interessante, que é a lista de 25 empregadores que a DMBA atende, né? Ela presta suporte a esses 25 empregadores, todos da igreja. Olha a Property Reserve aqui, né? Todos eles aqui fazem parte da igreja. A Agri Reserves aqui, a BYU, que é uma empresa, né? Uma faculdade, uma universidade, é uma empresa. E tem muitas outras, a gente vai ver algumas já já, tá? Eu quero mostrar uma que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo visualizar ela aqui. Aqui. City Creek Reserves. Ela tá sem link. Mas eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar o link, tá o nome aqui, né? Então, não vai fugir a minha regra, né? Eu vou pegar aqui e vamos pesquisar aqui a City Creek Reserves, tá? Ó, já abriu aqui a primeira página, ó. Vamos lá. Vocês vão ver que tem a logo da Property Reserves aqui, ó. Tá? Estamos numa página da igreja, tá bom? Estamos numa página da igreja. Essa faz parte da Property Reserves e é especialmente de uma região de Salt Lake, de City Creek, onde tem muitos empreendimentos comerciais. E essa empresa administra esses empreendimentos. Olha aqui, os prédios são todos eles de propriedade da igreja, que a igreja aluga, tem prédios comerciais, né? Espaços de escritórios comerciais.
todos na região ali central de Salt Lake. A igreja tem os edifícios e tem a empresa que gere os aluguéis aqui, tá? Isso é algo bem interessante. Agora eu quero mostrar algo interessante para vocês também. Vamos aqui na página sobre, né? Que aí tem o mapinha do lugar e tem dizendo aqui, entre outras coisas, né? Que essa empresa também cuida do City Creek Parking, que é uma rede de estacionamentos também de propriedade da igreja, tá? E também do shopping City Creek Center. A igreja tem um shopping nessa região de City Creek. Vamos abrir aqui a página do shopping, isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse shopping já deu muito o que falar, né? Muita gente já falou muita bobagem sobre esse shopping, tá? Esse shopping pertence à igreja e ele está lá na região central do Salt Lake, ali perto do templo, tá? Aqui é uma página do shopping, é um shopping como qualquer outro, né? Aqui tem a lista de lojas, restaurantes, eventos, como qualquer shopping, tá, gente? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês: horários de funcionamento do shopping, tá? Aqui tem o mapa, né, mostrando como é que chega no shopping e tal, né? Se você vem do sul, do norte, do oeste, do leste, disse não tudinho. Mas olha aqui que coisa interessante, ó. A data aqui, 14 de julho a 20 de julho, né? Hoje é 20 de julho. E se você for para diante, você pode rodar à vontade aqui, tá tudo certo, tá? Não muda não. A informação aqui embaixo. Olha os horários de funcionamento do shopping. De segunda a quinta, funciona das 10 da manhã às 8 da noite. Esse é o funcionamento do shopping. Das 10 da manhã às 8 da noite. De sexta a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite. Sexta e sábado, 10 da manhã às 9 da noite. Ou seja, fecha uma hora mais tarde. Domingo, fechado. Mas é um shopping. É. Mas a igreja decidiu que esse shopping vai ser fechado. A igreja não pode decidir nada sobre as empresas que alugam os escritórios dela. Ela não pode mandar uma pessoa sair do escritório porque é domingo. Ela alugou os escritórios. Aqueles prédios de escritório, ela alugou, está alugado. A pessoa fica lá. Se quiser trabalhar no domingo, ela alugou. Quando a igreja administrava um hotel, ela não mandava os hóspedes saírem no domingo. Né? No sábado à noite, pessoal, vocês saiam, porque amanhã vocês não podem estar aqui. Não, a igreja não fazia isso. No domingo o hotel funcionava, porque a pessoa estava hospedada ali. Mas quando a igreja construiu o shopping, quando ela decidiu fazer isso, e ela abriu para que as empresas, os lojistas, participassem, né, fossem integrar o shopping, né, o condomínio do shopping, a regra era que dia de domingo não funciona. E essas empresas todas aceitaram. Então, no domingo é fechado. Está aqui. Ah, mas então são só empresas ali locais mesmo, né, de membros da igreja? Ó, não quer dizer isso não, gente. Olha aqui. Tem várias empresas aqui, ó, que são empresas conhecidas. Tem Subway, que a gente conhece aqui, né? Tem empresas diversas, ó, as lojas, muitas. Ali é a parte de alimentação, né? Aqui são várias lojas e todas elas aceitaram participar. Todas elas aceitaram participar dessa forma, tá? Então, importante saber, o shopping da igreja não funciona no domingo, tá? Muito bem. E a última empresa é essa aqui, que é a DMC.
que é a holding que controla vários negócios da igreja, tá? É a holding que tem esse controle sobre vários negócios da igreja. Da Bonneville International, que é uma empresa de mídia da igreja, tá? A Bonneville International administra rádios, são 21 estações de rádio em várias cidades dos Estados Unidos, não é só em Salt Lake, tá? Tem TV também. Tem aqui a Deseret News, que é já muito conhecida de nós, não é? E aqui tem a Bonneville Communications, que aí é uma empresa de comunicação que faz todo o trabalho de comunicação de marcas. E é uma empresa comercial, ela atende a igreja, mas não atende só a igreja não, tá? Toda a parte, brand, tudo. A Deseret Book, que é uma editora e uma livraria da igreja, tá? Também é uma empresa administrada aqui pela DMC. A Deseret Digital Media, que é uma empresa de mídia que atende várias empresas no que diz respeito à mídia mesmo. É uma empresa que atua nessa área, tá? Cuidando. Se a gente abrir aqui o site da Deseret Digital Media, a gente vai ver aqui as marcas, né, que ela atende, tá vendo? KSL, a Utah.com, e ela realiza muitos trabalhos nessa área. E também temos aquela, lembra, de seguros que não atua mais, apenas atende quem já está segurado. E aqui a Temple Square Hospitality, que é o serviço de hospitalidade da Praça do Templo. E aí, se a gente abre aqui o website, nós vamos ver, olha, que tem serviços como, por exemplo, The Garden, que é um restaurante, tá? Esse restaurante também faz parte, também administrado pela DMC, é um negócio da igreja, pessoas que visitam lá, tá? Então, é um restaurante. E tem, aí é feito lá nessa região, tem recepções, casamentos, aniversários, reuniões, eventos corporativos. São vários eventos que podem ser realizados nos locais que a igreja tem na Praça do Templo. Tá? O Joseph Smith Memorial Building, que é aquele antigo hotel, lembram? E que hoje é esse lugar. Tá? Se a gente abrir aqui, a gente vai chegar lá nessa página desse memorial, que ali se realizam vários eventos, a pessoa pode alugar os espaços para fazer o seu evento, sua reunião, enfim. É um lugar muito, muito amplo e muito bonito, tá? Que pertence à igreja. Muito bem, então essa foi a lista que a gente viu então dos negócios das reservas da igreja, ou seja, de como a igreja administra as suas reservas. É isso, meus amigos. A igreja administra suas finanças, seus recursos financeiros de modo sábio. E eu quero prestar o meu testemunho de que cada centavo das doações das reservas da igreja são utilizadas para cumprir com a nossa responsabilidade no trabalho de salvação e exaltação de Deus, cumprindo aquelas 4 responsabilidades divinamente atribuídas. Lembra? Primeiro,
viver o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, cuidar dos necessitados. Terceiro, convidar todos a receber o Evangelho. E quarto, unir as famílias por toda a eternidade. Eu quero prestar o meu testemunho dessas coisas. Também quero prestar o meu testemunho de que os princípios de administração financeira da igreja são sagrados, são corretos. Lembram deles? Primeiro, observar a lei do dízimo. Segundo, buscar a autossuficiência e evitar dívidas. Terceiro, preparar-se para o futuro. E quarto, conduzir os assuntos da igreja à maneira do Senhor. Isso é a administração sábia dos recursos da igreja. Também presto meu testemunho de que o exemplo da igreja de diversificar suas fontes de renda e seus investimentos é algo que nós podemos e devemos seguir. Isso é um excelente exemplo da igreja. E eu presto meu testemunho disso também, porque ele também vai nos trazer prosperidade. Também presto meu testemunho do caráter divino de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que não é apenas mais uma igreja, é o reino de Deus na terra. Eu sei disso e disso eu testifico, e de tudo que foi falado hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém.